Uma boa madrugada, né? Bom dia. Estamos às 4h10 da manhã desta sexta-feira e que Deus continue abençoando a você. Vamos continuar o nosso assunto nos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nosso tema, um pregador judeu, parte 2. Na verdade, um pregador judeu indo à casa de gentios. E desta vez, já que é a parte 2, vamos ver sobre algumas consequências da ida, do evangelho ter ido a gentios, né, pela primeira vez. E o apóstolo Pedro, sendo um judeu e acompanhado de mais alguns judeus, dirige aquele culto na casa de Cornélio, né, em Atos capítulo 10. E agora, então, vamos ver aqui efeitos daquela pregação, os efeitos benéficos. Sempre o efeito é benéfico, mas os efeitos colaterais, que eu quero dizer, as reações adversas, então, vamos ver agora aqui, estampadas nos versículos que vamos ler daqui a pouco, e também como que são resolvidas as divergências, porque não é porque é família cristã, família de cristãos, que não tem problemas. Então os problemas surgem, mas eles também, do jeito que eles surgem, eles também são resolvidos diante da exposição da palavra de Deus. E você verá aqui que Pedro, de uma maneira calma, serena, né, característica de um pastor, né, constituído por Deus, Jesus Cristo o instituiu pastor do rebanho, ali na largada inicial, né, na primeira igreja. Mas depois, mais à frente, nós vamos ver que há uma pluralidade de pastores, né? Deus, à medida que a obra vai se desenvolvendo, são necessários mais oficiais, mais homens de Deus trabalhando, e assim então, instituição de diáconos e assim sucessivamente. E lá, mais na frente, em Efésios capítulo 4, eu já disse que é uma matéria que estaria contemplando em um outro vídeo, né, sobre o ministério quíntuplo de Efésios. Ali diz que ele mesmo deu uns para pastores. Bem, vamos aqui seguir com o apóstolo Pedro, né, pastor, né, do rebanho, agora pastoreando ovelha gentia, porque leva o evangelho também a gentios, né? E mais à frente você vai ver como que as ovelhas de Deus são de Deus. Um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Então, nenhum ministério deve ter domínio, como que ser dono, né, do rebanho de Deus. Bem, vamos então, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo... antes de eu prosseguir na leitura, eu li do verso 1 ao 4, veja que Pedro faz uma visita a Jerusalém e já enfrenta esse problema, ter que dar satisfação para pessoas, para crentes, que deveriam estar orando, jejuando e dizendo: vai, rapaz, você consegue, né? Perdão aqui pela palavra rapaz, mas dando ânimo para o pastor Pedro levar aquela palavra. Na verdade, estava aqui querendo puxar o tapete do homem de Deus e confrontando-o, sendo que Pedro estava certo, seguiu as ordenanças de Deus. Mas você vai ver aqui, eu não quero que você apenas preste atenção no problema, focalize o problema e deixe de focar na solução. É claro que temos que sentir o problema, ver o problema, mas vamos caminhar para a solução pacífica através da palavra de Deus. Esses opositores aqui também eram cristãos e eles cederam para a palavra. Quando Pedro expôs a palavra, como vai vir aqui, ó. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Então Pedro começou agora a colocar os assuntos, os fatos diante deles, e veja o que vai acontecer aqui, ó. Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos,
uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, perdão, e pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse meu espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão. Que maravilha, né? 6 varões foram com Pedro, né? É bom que serviram, né, de testemunhas oculares, né? Testemunhas presenciais. E contou-nos como vira, quer dizer, Cornélio conta para Pedro, né? E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Deixa eu ler o verso 12 novamente. E disse meu espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 varões foram comigo. E entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então veja, Pedro, ele lembrou das Escrituras, ele lembrou que havia lá de trás uma afirmação da parte de Jesus, que vocês, os cristãos, serão batizados com o Espírito Santo. Então é aquilo que Pedro viu acontecer ali, o cumprimento de Escrituras. Portanto, continuando a leitura, verso 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Que maravilha! Eu li Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 1 ao verso 18. Uma pequena parada aqui para pequenos comentários. Bem, irmãos, então, apesar das divergências, né, surgirem, mal entendidos, e todos estarem desejosos de quem não estivera presente lá no culto, na casa de Cornélio, com vontade de encontrar Pedro o mais rápido possível, não para falar das bênçãos. E aí, Pedro, fala das bênçãos. Eles já estavam preparados, estavam de espírito armado para dar uma briga, dar uma bronca em Pedro, para chamar a atenção de Pedro por ter feito uma coisa erradíssima, ir à casa de gentios. Mas veja que com a exposição em ordem da palavra de Deus, então aqui diz que eles se apaziguaram, ou apaziguaram-se. Então os ânimos acalmaram e eles passaram a dar glória a Deus pelos gentios também ter recebido a palavra da salvação. Então esse espírito, amados, é o que deve reinar entre o povo cristão hoje também. Então não estamos isentos de ter divergências, incompreensões, mal entendidos, mas à medida que a palavra é exposta, então quem realmente tem o espírito cristão aceita as instruções da palavra de Deus
e sabe que é Deus no assunto, ainda que você não compreendeu, não entendeu, mas Deus não deve satisfação para ninguém. Então Deus faz como quer. Vamos prosseguir um pouquinho mais, já que temos um pouco de tempo. Seguindo o verso 19 ainda. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Olha que coisa. A dispersão, né? Aqui já é uma continuação para nós vermos efeitos que vão prosseguir da pregação do evangelho. Então, os dispersos, por causa da perseguição, não anunciavam o evangelho a ninguém, senão a judeus. Então, veja que os gentios eram passados. Os pregadores passavam de boca fechada e não falavam com eles. E, no entanto, aqueles que estavam na rota do evangelho, o evangelho de alguma forma atingiu a casa de Cornélio e prosseguiu atingindo os demais gentios, né? Povo que estavam fora do contexto judaico. Vejamos aqui. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de oração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Muito bom isso aqui, faz parte da nossa história. Somos a continuação, né, desse ministério. E na cidade de Antioquia foi onde pela primeira vez o nome, o apelido, né, o adjetivo de cristãos. Antes eram seguidores de Cristo, porém não tinham um nome, uma nomenclatura. E agora então, provavelmente não foram eles que se denominaram, que colocaram o nome, se autodenominaram, nós somos cristãos. Provavelmente alguém os chamou de cristãos, falou, vocês são cristãos. É um nome que pega bem para quem segue a Cristo, né? Hoje tem cristãos nominais que não seguem a Cristo coisa nenhuma, mas se auto-intitulam cristãos. Bem, então aqui já vimos que o evangelho começa a entrar e atingir mais pessoas fora do judaísmo. Prosseguindo a leitura. Já estamos para encerrar. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Eu quero que você note que Atos 11, verso 27, diz que desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Significa que a lei e os profetas duraram até João. E desde então é anunciado o reino de Deus. Só que no Novo Testamento também tem profetas. Os profetas da lei encerraram em João, com João. João foi o último profeta da lei e o primeiro profeta da graça. João foi como que um amortecedor, ou uma conjunção, ou uma peça, uma interface ou interface que atuou como que um rejunte entre o antigo pacto e entre o novo pacto, a antiga aliança, a nova aliança. E por isso João, entre os nascidos de mulher, não tinha ninguém maior que ele, porque ele estava no topo da linha de profetas do Antigo Testamento. Porém, se falando do Evangelho de Jesus Cristo, João Batista estava no início, estava sendo o pré-início ali. Então, de João, ele faria a introdução do Messias, Jesus teria 3 anos e meio de ministério terreno, e Jesus escolheria seus apóstolos, seus homens, para dar início à obra do Evangelho aos gentios, ou à noiva, né? Um povo tirado dentre os gentios, que não é feito só de gentios, exclusivamente de gentios, pois a noiva tem gregos, tem gentios, mas ela tem também judeus, né? Judeus convertidos ao cristianismo, e exemplo disso é o próprio Pedro,
e outros, né? Bem, então, nós vemos aqui que o evangelho começa a ganhar espaço também entre todo esse povo. E agora, pela primeira vez chamados cristãos, vamos ver aqui. Sim, profetas. Então, os profetas do Novo Testamento. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então veja, profetas mesmo. Na ocasião que eu estiver no outro vídeo, sobre o ministério quíntuplo de Efésios, assuntos, isso aqui deve ser lembrado. Então Deus tem profetas no Novo Testamento. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres e doutores, né? Mestres e doutores são a mesma pessoa, o mesmo ministério, são doutrinadores, né? Bem, trataremos disso, né, mais à frente num vídeo próprio. Sim, continuando aqui. E levantando-se um deles, sim, já li. Então Ágabo, né, profeta do Novo Testamento, profetizou sobre essa fome que aconteceu no dia de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Bem, terminamos aqui nosso pequeno estudo. Um pregador judeu, parte 2, e mais precisamente, pregador judeu, porém pregando a gentios, e logo nós vamos encontrar mais à frente em outros estudos que Deus vai usar Saulo, né, esse Saulo que foi mencionado aqui, que está com Barnabé, vai ser usado tremendamente por Deus para levar de maneira exclusiva o evangelho aos gentios. E estabelecendo-se como profeta também aos gentios na primeira era da igreja. E servindo de base, né, para todo o restante da construção espiritual. E o fundamento é colocado, e nós então, a igreja continua no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra. Bem, encerramos por aqui, e até nossa próxima programação. Não perca, esteja sempre olhando. Você pode inscrever-se no canal, também você pode acionar, né, o sinalizador para que você receba notificações de nossos vídeos. E mesmo assim é um compromisso que eu fiz e quero honrar esse compromisso de toda semana colocar vídeos novos neste canal para que seja uma fonte de alimentação para as ovelhas de Deus que estão famintas, sedentas, buscando pelo pão. E há muitos pregadores, há fartura de pregadores, mas há aqueles que Deus usa segundo a sua maneira. E um fatia o pão, serve de uma maneira, o outro serve o corte ali, o modo de servir de outra maneira, mas o pão é o mesmo, é a palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, e espero que esse vídeo, que esta pequena matéria tenha te ajudado, e que você continue contando com as bênçãos de Deus. Ore por nós, ore pelo ministério, ore pela igreja de Deus nesses últimos dias, e o mundo todo passando por tremendos apertos, mas isso está tudo profetizado, não tem nada fora de ordem, é Deus agindo, quer dizer, não tem nada fora de ordem da parte de Deus. Agora, da parte do homem, sempre é uma desordem, e é a desordem que traz todos esses distúrbios. Mas queremos encerrar por aqui, e até nossa próxima programação, se Deus quiser.